igreja na graça e na paz de Jesus? Amém. Amém. Diga assim: Deus é bom. Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. O irmão José trazendo essa palavra maravilhosa aqui. Eu acho que eu vou usar um pouco essa palavra aqui, né? Amém. Porque eu falo assim que Deus fala através da igreja. É verdade. E eu creio que o Senhor usa cada um de nós. Nós, às vezes, temos uma maneira de pensar que as coisas vêm da nossa cabeça. Mas não é. Deus, Aleluia. Ele sabe como nos envolver nas questões e Ele conhece a nossa vida. Ninguém, a Bíblia diz no Salmo número 139, que ninguém pode fugir da presença de Deus. Aleluia. Os homens loucos desse mundo, diz a Bíblia, eles não atentam para Deus, né? Mas a Bíblia diz que os sábios, esses sim atentam para Amém. Deus e recebem de Deus aquilo que eles buscam. Amém. Mas nós muitas vezes preferimos continuar, como a Sandra também falou aqui, vendo as nossas fraquezas, nossos fracassos, ao invés de tomarmos uma posição de ataque. De ataque o quê? Não é o ataque que o mundo toma. É, Jesus. É o ataque na vida espiritual ou atacando os nossos adversários, sejam eles internos ou externos, para podermos vencer. Amém. Essa palavra aqui, o último versículo que ele leu, um versículo que me chama muito a atenção, mas eu vou comentar toda essa palavra, vou ler mais alguma coisa. No versículo 10, põe lá para mim, Jonas, capítulo 3, versículo 10. Eu comentei com a Maria, porque eu prego isso todo dia. E é importante que a gente dê base bíblica em tudo, né? Nós não queremos ensinar nada do meu achismo, o que eu penso, o que eu acho, isso não importa. Né? O que você acha de mim não importa. O que eu acho de você também não importa. Importa é o que o Senhor acha. Amém. É o que o Senhor acha de você. Glória a Deus. Né? Ainda falando um pouquinho com a Sandra ali, fora um pouquinho ali, comentando com ela sobre vida, sobre a questão, né? E ainda comentando com ela e tendo essa experiência na minha vida. Vou falar aqui porque a Sandra é uma pessoa que a gente ama muito, que em todas as dificuldades que a Sandra tem passado, né? Quem é parente, quem está mais próximo sabe, né? Por que o Senhor ainda a mantém viva? Que ama muito, né? Que ama muito. Porque se nós vemos alguns de nós, algumas coisas que nós já passamos na vida e ainda estamos vivos, Graças a Deus. meu Deus, que coisa tremenda, né? Pela misericórdia. Isso quer dizer, queridos, que o Senhor, Ele nunca desiste de nós. Amém. O Senhor nunca desiste de você. É você que chega em determinado momento, desiste do Senhor. É verdade. Mas Ele não desiste. Graças. E a prova disso aqui está aqui, ó. Depois o irmão coloca lá também. E Deus viu as obras deles. Preste atenção. O irmão frisou bem isso também. Aleluia. Como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Aleluia. Queridos, lembra quando eu prego aqui que Deus não faz nada na terra sem antes Ele avisar os seus profetas, sem antes Ele dar uma chance para a pessoa se converter, sem antes Ele mandar um recado. Deus, aqui na terra as coisas só acontecem quando estão liberadas por Deus. O diabo, a Bíblia diz, nos dá a entender claramente que trabalha para Deus. Quer dizer, a Bíblia diz que debaixo dos pés de Jesus estão todo principado, potestade, dominação e poder. Tudo está debaixo dos pés de Jesus. Ele manda em tudo. Quem é? Porque o inimigo, ele age errado, age mal na vida das pessoas. Porque o cálice da ira de Deus se enche contra aquela vida. Em outras palavras, aquela pessoa extermina completamente a sua fé de salvação, o desejo de luta pela salvação, ou não quer, abandona o Senhor,
então o cálice da ira de Deus se enche, e Deus então libera, porque Jesus falou assim: eu não vim aqui para condenar o mundo, porque o mundo, quem condena o mundo? O sistema do mundo. Amém? Nós vivemos um sistema que está condenado. Condenado. Agora, quem nos livra é o Senhor. Amém. Entende, queridos? Então veja bem o que aconteceu. Todo aquele povo ali estava condenado a uma destruição. Quando você vê, por exemplo, essas catástrofes enormes que acontecem no mundo, né? A Bíblia chega a dizer que Deus, o Senhor, que Deus faz do vento o seu cavalo. Quem já leu isso na Bíblia? Que Deus faz do raio o seu executor. Quem já leu isso na Bíblia? Não leu ainda? Mas está na Bíblia. Certo? Que Deus usa o granizo, chuva de pedra, da maneira que Ele quer. Também nunca leram? Aleluia. Vocês vão encontrar em determinado momento. Amém. Então significa o seguinte, queridos, que tudo que está acontecendo, se você for ver lá em Deuteronômio 28, ele fala que Deus endurece, faz o céu de bronze, para não chover em algum lugar, e abençoa outro lugar. Aleluia. Você precisa estudar essas coisas, para você poder entender em que ponto cada um de nós estamos. É isso que nos faz compreender e entender, compreender aquilo, como é bom aprender e buscar o Senhor. Nesse caso aqui, especificamente, queridos, né? Eu quero chamar a atenção porque eu quero ler um texto maior dessa palavra. Eu quero que você vá lá no capítulo 2, por favor. Aleluia, Jesus. Diz o seguinte, capítulo 2 de Jonas. Diz o seguinte: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Está em apuro, né? Igual você está em apuro alguma vez na sua vida, né? Às vezes você não está na entranha da baleia, mas você está na entranha dos enroscos, dos problemas da vida aí, das questões que nós vivemos no nosso dia a dia. E alguns falam assim: mas será que era isso? Se era uma baleia, ou se era uma abordagem, para mim não faz diferença. Eu creio que era uma baleia, mas tem tantas baleias querendo engolir a gente no nosso dia a dia, tantas cobras querendo morder a gente, tantas serpentes nos querendo exterminar, que não é brincadeira. Então a Bíblia diz o seguinte: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno eu gritei. A vida dele estava no inferno, e ele teve força para gritar. Ele não parou para dizer assim: pronto, perdi. Ele tomou uma posição e gritou. Aleluia. Amém? Isso é um ponto interessante. Eu quero pregar aqui porque a palavra é boa e vocês são os futuros pregadores, e vocês têm que saber isso. Amém? E tu ouviste a minha voz. Muda lá. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a correntes das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Volta um pouquinho, por favor. Não é uma pergunta, tá? Ele fala assim: Senhor, por acaso eu vou tornar a ver o seu santo templo? Eu quero lembrar aqui dos pregadores que vocês precisam prestar atenção nos pontos, vírgulas. Quando você for estudar para a palavra, preste atenção. Uma interrogação muda o contexto. Um ponto muda o contexto. Uma vírgula muda o contexto. Um parêntese muda o contexto.
Queridos, eu não tenho faculdade, não. Mas nós precisamos aprender essas coisas. Por quê? Amém. Temos que aprender a fazer o melhor para Deus. Aleluia. E aí é o seguinte: tornarei a ver o teu santo templo. Não é uma pergunta, digo de novo. Tornarei a ver o seu templo. Ele pergunta para ele mesmo, né? E vai lá. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, né? E as algas me enrolaram na minha cabeça, no meu pescoço, na minha tradução. Vai lá. Eu desci até os fundamentos dos montes, né? O mar é tudo assim lá embaixo, e a terra me encerrou para sempre com os seus ferrores, quer dizer, sem chance aos olhos humanos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor e entrou a ti a minha oração. A Bíblia diz na minha tradução aqui, e a minha oração chegou a ti, no teu santo templo. Vamos lá. Os que observam as falsas vaidades deixam as suas misericórdias, mas eu te oferecerei, presta atenção que ele oferece para o Senhor aí, está lá na barriga da baleia ainda, hein? Eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento, o que votei. Deixa eu falar aqui uma coisa. O Senhor estava precisando de um homem para pregar em Nínive. E todos nós conhecemos essa história. Aí se você for olhar para o homem natural que você é, que eu sou, diz assim: olha, aconteceu uma catástrofe na minha vida e eu não vou poder fazer aquilo. Deus. Uma Nínive de 120 mil pessoas, diga 120 mil. 120. É o número da população daquela cidade. E uma pessoa que você vai pregar para Deus não é diferente. Então, se você deixar de pregar para uma pessoa que Deus mandar, que ele precisar de você para Deus, para pregar a palavra, você está fazendo igual o Jonas fez. Deus. Mas Jonas não foi pregar lá em Nínive, por quê? Porque teve medo do rei. Em outras palavras, não creu no Senhor. Aleluia. Ele confundiu, ele misturou as forças dele, ou quer dizer, as fraquezas dele, achando que Deus era fraco igual ele. Essa é a verdade da situação aí. Entende, queridos? Porque quando Deus mandou ele fazer esse trabalho, ele saiu pronto para fazer, mas ele se distraiu pelo caminho. Ele teve olhos para outras coisas que não ir fazer aquilo que Deus mandou. Mas quando ele está no apuro aí, né, ele se arrepende. E ele volta para o Senhor. E ele diz: Senhor, eu vou cumprir o que votei, vou cumprir meu voto. Eu saí para fazer aquilo, eu vou fazer. Queridos, eu gostaria, o dia que eu chegar lá em cima, eu quero sentar com o homem do cavalo branco. E eu quero perguntar exatamente isso daí. Também, é uma das minhas perguntas. Né? Eu quero perguntar exatamente isso daí. Entende? Como que aconteceu essa questão aí? Porque é uma questão tremenda. Essa questão, aquela de Mesaque, Sadraque e Abednego lá na cova, na fornalha, e algumas outras coisas. Eu quero perguntar: Senhor, me conta isso aqui, como é que é? Mostra isso para mim, como é que é. Porque é um negócio tão fantástico que foge da nossa razão humana. E o que aconteceu, queridos? Ele se voltou para o Senhor. Porque ele não conseguiria ir lá pregar em Nínive do jeito que ele saiu. Ele falou para o Senhor que ele disse: Senhor, Paulino, você vai pregar em Nínive? Vou pegar um navio para Nínive. Mas eu vou. Como ele não estava muito firme, se desviou do caminho, ali. Para lá, para cá, né? Mas o Senhor, ele já tinha feito um voto para o Senhor, para com o Senhor. E o Senhor então, certamente o diabo chegou e disse: ó Deus,
Olha o homem que o Senhor mandou pregar em Nínive para libertar 120 mil. Olha o amor que esse homem de Deus diz que tem pelas vidas. É Deus. É essa. Aí diz assim: Senhor, Deus, permite que a baleia engula ele. Ele estava errado. Jonas estava errado. Deus então disse: tudo bem, está errado. Vê se você consegue captar isso. Mas acontece que depois que ele é engolido pela baleia, entende? Ele se arrepende. E ele então diz: Senhor, eu vou pagar o voto que eu votei. Se o Senhor me livrar daqui, se eu ver o seu tempo, ou ver o seu tempo novamente, Senhor, eu vou fazer. Porque antes ele ia chegar lá em Nínive meio murcho, bola murcha. Crendo mais ou menos. Então ia ser uma pregação mais ou menos, e mais ou menos não ia ter arrependimento. Aí foi forte. É verdade. Mas quando ele se vê pronto, depois ele foi vomitado na praia, ele toma um gás turbinado, Uma posição. que ele chega lá em Nínive com tudo e já vai direto no rei. Enquanto isso, o Senhor já preparou o coração do rei. Aleluia. Outra coisa que você precisa pensar: o Senhor já preparou o coração do rei. Trouxe-lhe uma tristeza no coração, uma angústia. Preparou o coração do rei, que quando o homem chegou, o homem de Deus chegou lá, o coração do rei estava preparado. Aleluia. Aleluia. Entende, queridos? E quando ele fala da situação, você não vai pensar que as 120 mil pessoas se converteram e fizeram tudo lá, não. Não vá pensar que as 120 mil pessoas fizeram isso, não. Agora aqui você vai colocar o rei lá, como você na sua casa, Aleluia. no seu serviço, onde você está. Você é o comandante. Deus confiou a você a missão. O rei, ele teve que se humilhar, porque a missão estava nas costas dele. A sua família está nas suas costas se você ora. A sua família está dependendo de você para a salvação, se você busca Deus. Glória a Deus. Entende, queridos? Aleluia. E você precisa aprender essa situação. Você precisa aprender que se o Senhor trouxe a visão para a tua vida de conversão, de busca, de mudança, você não pode desistir de jeito nenhum. Entende? Aleluia. De jeito nenhum você não pode mudar o foco. Ah, está difícil, pastor. Você pensa que para ele foi fácil? Não. E ele não era bonzinho, não. Quer dizer, eu vou provar para você aqui na Bíblia que ele não era bonzinho, não. Era um homem de Deus, igual você é um homem de Deus, Glória a Deus. igual você é uma mulher de Deus, Amém. mas tolão. É verdade. Por que você fala isso, pastor? Porque depois que ele levou a mensagem da pregação, a pregação lá, e o povo resolveu a fazer jejum, a se vestir, o rei se colocou de pano de saco, como o irmão já pregou aqui, e todo mundo entrou, quase todo mundo entrou em jejum. Ele saiu da cidade e foi para lá porque ele não confiou que Deus ia fazer. Ele falou: mas se Deus não fizer? Nem pensou que o povo ia se arrepender, que o coração de Deus ia ser mobilizado. Homem ruim de serviço, ruim de coração. O pastor está julgando Jonas? Não, a Bíblia diz, igual eu. Muitas vezes igual você. E a Bíblia diz que ele se afastou da cidade, certo? Deixa eu achar aqui onde é. Se afastou da cidade, entende? E o que aconteceu? Né? Aí vem o capítulo 3, eu vou parar aí. O capítulo 3 ele prega em Nínive, o povo toma uma posição, o arrependimento dos ninivitas, você vai ver aí no versículo 5 para frente do capítulo 3, eu vou correr um pouquinho aqui, tá? O que o irmão já leu aqui. Aí, no versículo 10 nós já frisamos aí entra o capítulo 4, certo? Quando chega no capítulo 4, o homem que Deus tinha feito toda essa maravilha na vida dele, através dele, ficou descontente com Deus. É Deus. Você conhece alguém assim?
Conheço. Conhece? Eu conheço. Eu já Eu conheço uma pessoa Eu assim. também. Sou eu. Sou eu. Eu também. Depois que Deus faz tantas coisas boas através da minha vida e na minha vida, eu ainda me coloco descontente com Deus. Verdade. Oh, Pai. misericórdia, Jesus. Jesus, é verdade. E aí no capítulo 4 diz o seguinte, versículo 1 do capítulo 4. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, porque ele não viu a cidade destruída. Ele foi lá, o povo fez jejum, ele pregou, o povo se arrependeu, mas ele não acreditou na misericórdia de Deus. Ele, o homem de Deus, não acreditou na misericórdia de Deus. E aí ele diz o seguinte, Jonas se desagradou, mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. Presta atenção. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para cá. Ele ainda acha uma desculpa, hein? Ele ainda acha uma desculpa. Também, Senhor, o Senhor permitiu que acontecesse isso na minha vida, o Senhor permitiu que eu passasse por isso e por aquilo, e ainda joga a culpa em Deus. Mas eu não conheço ninguém assim. Nem eu. Ai, Senhor. Pastor, Glória a Deus na a casa. gente poderia falar? Diz que ele queria que fosse destruído. Porque outros já foram pregar em ele. Aí ele queria que fosse destruído. Ele não acreditou na misericórdia do Senhor. Aí diz o seguinte, não foi esta a minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis. Pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Presta atenção aí, você vai confundir. Peço, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque é melhor me é morrer do que viver. Continua. Murmuração. E disse o Senhor, fazes bem, que assim te ires. Está certa a tua ira? Igual aconteceu no capítulo 4, versículo 4 de Gênesis. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana. Saiu da cidade, né? E sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que ia acontecer na cidade. Vou ficar aqui olhando o que vai acontecer na cidade. Deus. Sabe o que estava acontecendo? Que ele estava desafiando Deus. Continua. E fez o Senhor Deus nascer uma mamoneira, né? Aboboreira, mamoneira, uma árvore. E ela subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça. Não tem tempo que nem esse aqui, né? A fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da árvore, né? Bom, estava calor demais, ele não teria aguentado ficar reclamando tanto, mas Deus ainda fez subir uma sombra para a cabeça dele, né? Aleluia. Olha lá. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, a qual feriu uma bomboreira árvore, e esta se secou. Vai lá. No outro dia ele tinha ficado um dia inteiro à noite. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou, desfaleceu. A Bíblia fala o quê? A minha tradução fala diferente. Ele desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor a minha morrer, duas vezes já, hein? Do que viver, do que enfrentar essa luta que eu estou aqui. Vai lá. Então disse Deus a Jonas, fazes bem que assim te ires por causa da boboreira. É uma pergunta, por causa da boboreira? E ele disse, faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor, tiveste tu compaixão da boboreira? Porque interessava para ele, né? Na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite morreu? E não hei
de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Palavra do Senhor que veio a Miqueias. Mas já parou. Sabe, queridos? Então eu quero trazer exatamente isso daqui. É uma coisa tremenda quando nós olhamos para a palavra de Deus, né? E às vezes o Senhor nos alerta do mal, né? De um mal, de um acidente, e nós depois falamos assim: não aconteceu nada. Nós oramos, e depois, quando o mal não acontece, nós não chegamos e dizemos: Senhor, obrigado que o Senhor livrou desse mal. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Entendeu? Porque não conseguimos entender como o nosso clamor chega diante do trono de Deus. Porque quando o véu do tempo se rasgou de alto a baixo, nós chegamos no trono do Senhor. E nós, com toda essa maldade que você vê, Jonas, aí, somos nós também. Nosso coração é esse. Deus. Isso aí. Que muitas vezes nós pedimos a salvação para a nossa família, mas depois jogamos a nossa família no inferno com a nossa boca. Que sabemos o que o Senhor pode fazer, mas em alguns momentos, quando o sol se aquece e não tem a boboreira, nós desanimamos. Quando nós colocamos a nossa mão, crendo que o Senhor vai trazer prosperidade, e demora um pouco, nós desanimamos e achamos que Deus nos abandonou. Entende, queridos? O nosso apelo, a palavra do Senhor nos traz ao coração nessa noite. Glória a Deus. O último culto de libertação desse ano, dessa igreja. Que nós nessa noite possamos pensar nessas palavras. Entende? E fazer um propósito novo com o Senhor. Dizer: Senhor, eu vou aguentar o sol. Aleluia. Senhor, eu vou aguentar as dificuldades. Eu vou cumprir o projeto. Eu vou cumprir a tua palavra. Eu vou cumprir aquilo que eu prometi para ti, Senhor. Eu vou realizar aquilo que um dia, numa oração, até que eu estava sozinho, eu te prometi: Senhor, eu vou fazer a tua obra, eu vou te servir. Sabe, querido? Porque nós não é arrebatamento ainda. Amém? Abre o teu coração, feche os seus olhos. Abre o teu coração. Aleluia, Jesus. Coloque-se diante do Senhor. Clame ao Senhor no fundo da sua alma. Que Ele te dê mais força para você lutar. Que Ele te dê mais entendimento. Que você possa não ser injusto com Ele em relação a tantas coisas que Ele tem feito na sua vida. E tantos cuidados que Ele tem liberado a você. Coloque-se diante do Senhor nessa noite. Porque é noite de libertação. E que essa libertação da desconfiança, da falta de fé, do sentimento de não ter sido chamado pelo Senhor, ele seja exterminado nesta noite, em nome de Jesus. E a unção venha sobre cada um, cada vida, cada pessoa que escuta essa pregação. Uma unção de renovo, de transformação, de encorajamento. E que nós, apesar de estarmos em alguns momentos nas profundezas, no ventre das baleias representadas hoje, às vezes a falta de trabalho, finança ruim, dificuldades no nosso relacionamento, enfermidades, problemas, nós possamos parar e clamar, gritar alto: Senhor, eu estou aqui, e a tua promessa é que todo aquele que invoca o teu nome será salvo. A tua palavra, Senhor, me promete. Senhor, nesta noite,
agradecidos por este manancial que o Senhor nos traz, nós declaramos que nós cumpriremos os votos, Senhor, feitos contigo. Que nós pregaremos a Tua palavra. Que nós anunciaremos a salvação, a Tua salvação. Obrigado, Jesus. E nessas casas onde a Tua palavra entra, Senhor, por acaso ou por qualquer forma, a Tua unção se faça presente. Haja um espírito renovado de luta, de entendimento, de desafios, sabendo que a Tua palavra não volta vazia, mas o Senhor é poderoso para completar a obra que o Senhor começou na vida de cada um. Obrigado, Jesus. Abraça teu irmão. Abraça o irmão, a irmã, abraça alguém. Pode se colocar de pé, abraça alguém. Abraça alguém. Abraça alguém. Oh, aleluia, Jesus. Nós te damos graças pelo teu Espírito, pelo teu poder. Que este abraço, que este momento, ele seja gravado, Senhor, nos céus. E a tua unção se derrame sobre as nossas vidas. Que nós possamos a cada dia ser mais humildes, Senhor, e não murmurar, mas buscar a tua presença e o teu amor a cada dia, declarando o teu poder e a tua glória, no nome santo de Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. E amém. Amém?